Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje a gente tem bastante novidades. Eu começo a mostrar a doceria Cristalo do Parque Shopping São Caetano e converso com o empreendedor que trouxe essa franquia para cá, o empresário Edson Parra. No terceiro e quarto bloco, a gente fala com o deputado estadual Orlando Morando, que vai falar das suas atividades na Assembleia Legislativa, de questão de mobilidade urbana, transporte, enfim, uma série de ações voltadas aqui para o ABC. E nos últimos dois blocos a gente fala sobre dermatologia. Foi desenvolvida uma pesquisa, um mapeamento do DNA pelo Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC, com auxílio de um pesquisador inglês. Para falar sobre isso, eu converso com a doutora Beatriz Alessi Rodrigues, que é a pesquisadora, e com o chefe da Dermatologia da Medicina do ABC, Dr. Carlos da Aparecida Machado Filho, chefe da cadeira, que também fala de outras atividades dermatológicas da Faculdade de Medicina do ABC. Enfim, tudo isso você acompanha no programa de hoje, que começa em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois é, amigos, a gente vai falar agora de doces, mas antes disso eu tenho uma informação importante da Faculdade de Medicina do ABC. Educação permanente é exigência do mercado profissional. Não perca tempo e atualize sua carreira fazendo pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 30 especializações nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina, saúde mental, psicologia, nutrição, pesquisa clínica, microcirurgia, direito médico e muito mais. Faça pós-graduação na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e incremente o seu currículo profissional. Matrículas abertas. Mais informações pelo site www.fmabc.br ou pelo telefone 3525-4707. Agora sim, a gente vai ver a reportagem com o Parra. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, nesses dois próximos blocos a gente vai falar de empreendedorismo, de ousadia empresarial e de como é possível conciliar tudo isso com atividade política também, porque ela é essencial para toda a sociedade. Eu estou aqui na loja da Cristalo, no Parque Shopping São Caetano, conversando com meu amigo, empresário, empreendedor e franqueado dessa unidade da Cristalo, Edson Parra. Parra, obrigado por me receber aqui na sua loja. Eu que agradeço a sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Parabéns, bonita loja. Eu que sou cliente da Cristalo já há muitos anos, né? De outras unidades, quando não tinha aqui no ABC. Agora, felizmente, a gente tem a oportunidade de saborear aí o melhor cafezinho, sem dúvida, sem nenhum demérito para os concorrentes. Essa bomba Baileys aí, que é o carro-chefe da casa. Enfim, os salgados, os doces, tudo que você imagina de bom e do melhor está aqui. Eu já publiquei uma entrevista com você na revista ABCD Real, falando do teu perfil
e a gente fazia o caminho inverso, desde dos teus estudos aqui na cidade, que você vai contar daqui a pouquinho pra gente, teu estudo no Senai, teu trabalho na Volks, depois teu trabalho como consultor, mas hoje a gente vai começar a fazer o caminho inverso. Vamos começar por esse último, esse mais recente, último não, porque não existe último, o mais recente empreendimento do Parra, que é a Cristalo. Como é que surgiu a ideia de trazer essa loja maravilhosa aqui para São Caetano? Bom, começou porque quando o escritório nosso era na Paulista, muito próximo do Shopping Paulista, eu era cliente diário da Cristalo, tomando um cafezinho e também comendo uns docinhos. E durante alguns anos, nós tínhamos eu e meu sócio fazíamos isso. Aí, quando do início do shopping aqui de São Caetano, do Parque Shopping São Caetano, nós viemos atrás, entramos em contato com o shopping para colocar uma franquia aqui da Cristalo. Já tinha um grupo de pessoas já nessa direção, nesse caminho. Aí houve algum problema de desistência deles e aí foi... Tinha que ser seu, mesmo. Tinha que ser nosso. E aí nós ficamos aí aguardando, achando que não ia dar certo. Aí eles nos ligaram, vocês têm interesse ainda? Sim, temos. Aí foi uma correria e conseguimos montar no prazo da inauguração. Agora vamos voltar a falar um pouquinho do teu perfil. Você praticamente nasceu em São Caetano, veio para cá com 6 meses de idade, é isso? Meu pai já veio para São Caetano na década de 40, certo. Ainda jovem, no início da adolescência. Quando ele se casa, em 57, ele não tinha posses, não tinha propriedade, foi morar junto com meu avô, sogro, né, meu pai. E aí eles foram morar no Brás, junto lá com a colônia espanhola. Certo. Só que quando tinha 3 meses de vida, ele convenceu o sogro dele, meu avô, a vir para São Caetano. E aí eu me mudei para São Caetano com 3 meses. 3 meses? Com 3 meses. Então eu só não nasci aqui, mas só vivi aqui. Legal. E aí você fez o ensino primário aonde? Aí comecei numa sala do SESI, no Instituto de Ensino. Depois estudei mais 3 anos no Silvio Romero, na Santa Paula. Né? Depois estudei no Vila Olímpica, que hoje chama-se Moura Branca. E depois, quando acabou o ginásio da época, chamava ginásio, à noite fui fazer Instituto de Ensino, onde eu fiz o primeiro ano. Que seria o colegial antigo. Fui fazer o técnico em eletrônica durante a noite. E durante o dia eu acabei passando também num concurso, no vestibular, vamos chamar assim, para o Senai da Volkswagen. Era muito concorrido na época era uma escola disputadíssima. Era o auge, dentro da fábrica. Né? Então você já foi metalúrgico também? Eu já fui metalúrgico. Foi trabalhar na Volks? Eu fui trabalhar na Volks com 15 anos e 6 meses. Entre idas e vindas, eu continuo trabalhando para o grupo Volkswagen. Tenho 20 e tantos anos de serviços prestados e ainda continuo. Só que aquilo que eu mostrei na revista ABCD Real, você já esteve dos 2 lados do balcão. Primeiro, como funcionário da Volks, depois como consultor. O que te levou a virar consultor de empresa? A história é até interessante. Eu vou ter que voltar um pouco para contar isso. Claro. Eu gostava muito de enfrentar o status quo da época. A ditadura militar era algo que incomodava meu pai e ele conseguiu me mostrar que aquilo era um problema nacional. E eu não me conformava com a falta de liberdade de expressão, eu não me conformava com o regime ditatorial. Eu não conhecia, mas eu queria viver num ambiente democrático. Isso que nós hoje temos e muitos ainda não conseguem dar o valor devido. Você não imagina como era antes, né? Não sofreu. Então eu, por ser contra o modelo da época, né, o modelo político da época, eu me envolvi em partidos de esquerda para combater tudo isso. E eu estando na Volks, foi quando o reinício do sindicalismo brasileiro, depois do período do regime de exceção. Era começo dos anos 70, mais ou menos. Exatamente, nesse período. Eu entrei na fábrica em 73. Sim. Quando eu saio do Senai em 76, já existia alguma coisa do sindicalismo brotando. Tanto que a primeira greve aconteceu 2 anos depois. 78. Aí as turmas do Senai já pensavam em chamar o Lula para ser patrono. Já comecei a me envolver, ainda que à distância. Eu saio para fazer engenharia, fui para Ilha Solteira, lá divisa com Mato Grosso, fui cursar engenharia, aí lá eu enfiei o pé no momento estudantil, com o EE, com o UNE, discussão de socialismo, todas aquelas ideias sonhadoras que muito me estimulavam, né? Eu não mudei meus sonhos de diminuir a desigualdade social. Infelizmente, o modelo socialista não aconteceu na prática.
Pará, eu vou te pedir licença, você vai continuar contando essa história que é importantíssima. Vai chamar um rápido intervalo comercial, claro. E aí você vai concluir essa parte Tá bom. tua no movimento estudantil, movimento sindical, e contar como é que é essa virada para o outro lado do balcão e os empreendimentos. E vai falar também dos teus projetos políticos, porque afinal de contas você é pré-candidato a vereador aqui em São Caetano do Sul e a gente precisa falar bastante sobre isso. Mas depois do intervalo comercial. Eu peço para você que está em casa não mudar de canal, porque a gente volta em 1 minuto para continuar esse bate-papo gostoso aqui na Cristal. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta do intervalo saboreando um café maravilhoso da Cristal. Primeiro essa água que acompanha o café e que é bom pra gente lavar a boca antes, né? E para poder saborear melhor. Uma água com sabor muito boa. E aí eu tomo esse café maravilhoso que eu faço questão. Não dá para mostrar, tem que virar aqui de lado aqui, ó. Tá. Porque é outro. É. Maravilhoso. Eu sou apaixonado por café, né? E aproveitando isso. E agora essa bomba Baileys, que é o carro-chefe da casa. Eu vou deixar todo mundo com água na boca aí em casa agora. Eu faço questão. Momento Ana Maria Braga. Só falta os cachorros debaixo da mesa. Mas, ó, realmente é para babar com isso aqui. Mas vamos voltar a falar de sindicalismo, de política. Você me contava antes do intervalo que você foi lá para o Senai, aí entrou na Volks, estava fazendo movimento sindical, movimento estudantil. Isso. E isso foi até quando? Isso foi até... Meu sonho socialista foi até o Muro de Berlim ruir. E aí o sonho de socialismo, da forma que eu acreditava e perseguia diuturnamente, desmoronou. Eu com 30 anos, 2 filhos, pensei, e agora? Preciso ganhar dinheiro. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Eu conhecia muito de comunicação de massa, porque eu fazia isso do lado do sindicato. Certo. Mobilização, campanha salarial, campanha sindical. Aí eu me propus a desenvolver programas de comunicação dentro da empresa, para que houvesse um clima de harmonia, para que o sindicato conversasse com os trabalhadores e a empresa também fizesse o mesmo. Coisa que até tinha sido esquecido, abandonado, talvez nunca praticado no Brasil, por conta do regime militar, que quando tinha qualquer conflito vinha a PM e resolvia tudo na pancadaria. Certo. E a empresa não conversava, a empresa determinava. E em cima desse nicho, dessa proposta de humanizar as relações internas da empresa, do patrão, dos seus empregados, através dos seus gerentes, supervisores, que houvesse respeito na comunicação com os funcionários, eu implementei vários programas desse tipo. Assim, virei um consultor de empresa, atuando na área sindical, do lado patronal também, nas relações de trabalho e no clima organizacional. A gente pode dizer que você antecipou uma tendência que hoje a gente vê muito em RH, relações humanas nas empresas, que é tratar o funcionário não só como um empregado, mas como um colaborador. Quer dizer, essa relação
que é perfeitamente factível e cada vez mais a gente vê isso. Agora mesmo a gente está vendo uma junção de esforços entre os sindicatos, principalmente os sindicatos metalúrgicos aqui da região, as centrais sindicais e a Fiesp, lutando pelo fortalecimento da indústria nacional, porque Exatamente. Eles chegaram à conclusão de que precisam somar forças nesse processo. Você antecipou isso, entendeu? E esse é o sucesso do teu negócio. Né? Além da Cristalo, que você mesmo disse, é uma atividade recente, né? É uma coisa nova. Eu tenho um escritório aqui em São Caetano, tem também em São Paulo, com 150 funcionários. E eu pratico... É o Dr. Doc. Que é a Dr. Doc. Nós prestamos serviço para bancos, para seguradoras, e eu pratico isso no meu dia a dia. Nós temos sistemas de comunicação, tem um relacionamento direto, tem um respeito ao ser humano, independente da posição social, independente do cargo que ocupa. Nós temos lá uma prática que é muito bem implantada e levada a sério. Todo mundo tem que ser respeitado para se sentir feliz para trabalhar. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, mas ser respeitado, tratado dignamente é regra. E o teu investimento na Cristalo não é por acaso, porque lá na tua consultoria você criou o cafezinho entre executivos e funcionários. Como é que é isso? Exatamente. Isso foi um grande sucesso. Muitas empresas gigantes, multinacionais, nós implantamos, como a Fiat, como General Motors, Volkswagen e Ford, que na época chamava-se Auto Latina. Nós simplesmente fizemos o quê? A distância entre o presidente, o patrão e o empregado era gigantesca. A distância era gigantesca. O cafezinho era uma maneira de aproximar o presidente dos empregados, achatando a pirâmide organizacional e fazendo com que a aproximação acontecesse do mais alto para o mais baixo, para que todos os outros líderes também levassem isso no seu dia a dia. O respeito, ouvir, que as pessoas... Nós aprendemos a falar. A nossa cultura ocidental é falar e determinar, enquanto que a oriental é ouvir. Correto. E com toda essa experiência e com todo esse know-how que você desenvolveu, nada melhor do que levar isso para a política. Porque o que é a política, se não a arte de conversar, de negociar, de buscar o entendimento para uma melhor vida em sociedade. É isso que você pretende como pré-candidato a vereador? Exatamente. Essa experiência que eu acumulei dos dois lados, né? Do lado sindical, depois como consultor empresarial e depois como empreendedor. Hoje como empresário, com várias pessoas trabalhando com a gente. Eu, além de ter feito ciências políticas e sociais, eu entendo que a política é você buscar, através da criatividade, através das discussões das ideias, elevar o nível da discussão política. E em São Caetano, nós temos isso em termos de majoritário, nos cargos executivos, o nosso prefeito tem elevado o nível da gestão. E isso não acontece na Câmara. Ainda a Câmara nossa é muito parecida com a Câmara de décadas passadas. E eu acredito que posso contribuir para subir esse nível, para contribuir na discussão, nos temas, nos debates importantes, sem fugir que nós temos um problema. Aqui não é primeiro mundo, nós somos, nosso entorno, nós temos gigantes problemas sociais e internamente nós também temos bastante problemas que precisam ser resolvidos, sem fugir da realidade. Precisamos melhorar sim, claro, temos muitas coisas funcionando bem, que precisam ser aprimoradas. E discutir os grandes temas. Eu não acredito naquele negócio de você ser situação e ter que falar 100% amém. E também não acredito naquele negócio de ser contra tudo, que é negócio nada inteligente, como dizia antes. Quer dizer, situação pela situação e oposição pela oposição não existe em política, isso é uma bobagem. Vamos evoluir, vamos crescer no debate, como fazíamos no movimento estudantil. Eu tenho certeza de que isso vai ser uma prática no Legislativo a partir do ano que vem. Parra, infelizmente, esse programa está chegando ao final, mas a gente vai conversar mais vezes, porque tem muita coisa para conversar. A gente precisa levar essas informações para os telespectadores para que eles comecem a formar opinião a respeito daquilo que eles almejam para a sua cidade. Sucesso aqui na Cristalo, porque eu quero continuar tomando cafezinho por muitos anos aqui, comendo esse beijo maravilhoso. Tá? E parabéns pela loja, maravilhosa. Muito obrigado. Parabéns, Parra. Obrigado. Sucesso. Esse foi o Edson Parra aqui da Cristalo, que conversou com você. O programa Joaquim não acabou não, a gente volta em 1 minuto. Até já. Educação infantil,
ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui no programa Joaquim Alessi o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB. Deputado, obrigado pela presença. Joaquim, eu é que agradeço ao convite, a oportunidade de poder estar com os teus telespectadores no teu programa, você que conhece muito da política do Grande ABC, da política de São Paulo, do Brasil, tá certo? É um jornalista bastante renomado. Uma grande alegria poder estar aqui no seu estúdio e responder as suas perguntas. Legal. Bom, e com a vantagem que agora a gente está indo para toda a Grande São Paulo, mostrando esse programa aqui na NET, e eu começo discutindo um assunto que eu reputo, acho que uma das leis mais importantes aprovadas nos últimos tempos, pela abrangência dela, pela importância e pelo emblema que ela traz consigo, que é a lei da ficha limpa, aprovada, a lei de sua autoria na Assembleia Legislativa, sancionada já pela própria Assembleia, né? Promulgada pela Assembleia, e é uma lei que exige que os ocupantes de cargo em comissão sejam todos submetidos aos critérios do rigor da ficha limpa, é isso? É isso aí, Joaquim. Na verdade, acabou ficando conhecida, está se tornando conhecida como a ficha limpa paulista. Certo. Considerando que o Congresso votou no ano de 2010, a lei da ficha limpa, uma lei que recebeu 1,5 milhões de assinaturas, uma lei de iniciativa popular, foi aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado, sancionada, e aí criou-se aquela polêmica sobre a sua validade. Então, na verdade, ela não teve eficácia na eleição de 2010, certo, mas foi regulamentada agora a questão de 30 dias, o Supremo validou a chamada lei da ficha limpa. Então, para estas eleições, todos aqueles que irão disputar terão que estar enquadrados dentro dos critérios da ficha limpa. Isso corresponde ao quê? Quem tiver condenação em órgão colegiado, cidadão que foi condenado por crimes comuns, improbidade administrativa, ordem financeira, enfim, tudo aquilo que a sociedade de bem não comete, não estarão aptos para disputar uma eleição. Inclusive o Tribunal de Contas, né, que não é um órgão do Poder Legislativo, aliás, do Judiciário é do Legislativo, mas é colegiado. Não, vai mais longe. Eu tive com um especialista em direito eleitoral. Se você for condenado pela Associação Paulista de Medicina, um médico, certo, é um órgão colegiado. Sem dúvida. Ele está OAB. Conselho Regional de Economia. De todo órgão colegiado tem a sua abrangência da característica de você tornar-se o chamado ficha suja e estaria impedido de disputar as eleições desse ano, que é para prefeito, vice-prefeito e vereador. Buscando esse mesmo sentimento, o que eu fiz no ano de 2010, antes do Congresso aprovar a ficha limpa, eu apresentei uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, exigindo ficha limpa para todos os funcionários públicos comissionados. Então isso vale para o Poder Executivo, todos os assessores nomeados pelos secretários, governador e os próprios secretários têm que estar enquadrados na ficha limpa. Certo. Para o Poder Executivo, então, todos aqueles cargos nomeados do Tribunal de Justiça com a mesma característica. E para o Poder Legislativo. Então, os assessores dos deputados também têm que ter ficha limpa. Ainda inclui a Defensoria Pública, o Ministério Público e os reitores das universidades. Isso corresponde a dizer que todo cargo público, por nomeação,
que é o chamado cargo político, certo. Aquele que acompanha... Isso é até legal falar, porque muita gente não entende. Eu lembro de ter ouvido uma entrevista sua, numa das rádios aí de São Paulo, acho que foi a CBN ou Bandeirantes, não lembro, logo depois da promulgação da lei, e a entrevistadora perguntava assim, mas todo funcionário público vai ficar submetido? E aí você explicava, não, o servidor, esse que passa no concurso, quando ele vai assumir, ele já tem que ter essa ficha limpa. O edital exige isso. Então, assim, é para o cargo comissionado, ou seja, aquele cargo de confiança do governador, do secretário, do deputado. E aí entra a importância. Porque se a gente cobra isso do político que vai disputar a eleição, ele pode, às vezes, não disputa a eleição, mas ele indica alguém depois, porque pela influência política que ele porventura tenha, para o cargo uma pessoa que não tenha ficha limpa. Eu acho que, de uma certa forma, acaba fechando o cerco à possibilidade. E acabar com a corrupção, a gente sabe que não vai acabar nunca. Mas o que vai dificultar bastante vai, né? Acho que você compreendeu perfeitamente o espírito dessa emenda à Constituição. O meu entendimento e das pessoas que me acompanham, não bastam apenas os políticos ter ficha limpa. Aqueles que estarão acompanhando os mandatários, os eleitos, também tem que ter ficha limpa. Certo. No meu caso, as pessoas votam em mim por várias razões. Fui pela 3ª vez o deputado mais votado do ABC. Agora, não basta eu ter a ficha limpa. A minha equipe tem que ter a mesma característica do que eu, a mesma ficha limpa. Porque senão, os mandatos passam a ser esconderijo de condenados. Certo. E isso nós não podemos aceitar. O mandato tem que ter a mesma transparência de quem votou, aqueles que vão acompanhar os eleitos, como você bem colocou, governador, deputado, o presidente do Tribunal de Justiça, que é eleito pelos seus colegiados, pelos seus pares, da mesma forma. Então, esse foi o nosso entendimento. A lei foi aprovada na Assembleia por unanimidade, já promulgada pelo presidente da Assembleia, o deputado Barros Munhoz, no início do mês de março. Todo aquele que vier a ser contratado dentro do Estado de São Paulo, nestas esferas de poder relacionadas com o Estado, obrigatoriamente tem que ter ficha limpa. Certo. E aí, Joaquim, eu acho que começa a surgir um bom legado. Qual é o legado? As câmaras municipais estão começando a pedir cópia do projeto para poder adaptar as leis orgânicas dos municípios e os regimentos internos das câmaras municipais para fazer o mesmo critério. Ou seja, secretários municipais que vão assumir o ano que vem, e assessor de vereador. Aprovar, assessor de vereador, secretários municipais, não é só o secretário. A lei ela tem que valer do maior ao menor cargo, do menor ao maior. Certo. Todo aquele que é o chamado contratado cargo político, ele não precisou passar no concurso público, tem que estar enquadrado no ficha limpa. Então é uma emenda à Constituição do Estado, não cabe veto, não cabe regulamentação. Tem ficha suja, esquece, vá trabalhar em outro lugar, não estará tomando conta do orçamento, que é da população. Sim. O orçamento não é meu, não é seu, o orçamento é de todos nós e merece, como qualquer outra coisa, respeito. Aquilo que é público, o respeito tem que ser ainda maior. Deputado, a gente tem menos de um minuto para acabar o primeiro bloco. Eu quero mostrar o seu site aqui, que está muito bem feito, e eu sempre acompanho. O pessoal vai orlandomorando.com.br e já deixar uma questão para a gente discutir no próximo bloco, que eu estou vendo aqui a manchete, Orlando Morando realiza audiência com o presidente do metrô buscando melhorias no metrô ABC. Tem algumas novidades, né, do futuro aqui, mudança de nome de estação, a gente vai envolver o Instituto de Tecnologia Mauá, tem também a questão do trem, que a gente precisa discutir, mas a gente vai discutir isso logo depois do intervalo comercial. Eu peço a você que está em casa que não troque de canal, em um minuto a gente está de volta. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I,
E o frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, nesse bloco ainda conversando com o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB, eu havia falado antes do intervalo que a gente falasse essa questão do metrô. Ele esteve lá com o presidente do metrô, Sérgio Aveleda, né? Uma das coisas discutidas foi isso, o nome da estação aqui, que era para chamar Mauá, podia dar confusão lá com o município de Mauá, que na verdade ela está em frente à escola, o Instituto Tecnológico de Engenharia lá. Como é que é essa história, deputado? Não, na verdade foram dois pleitos que nós levamos lá. Um foi esse, Joaquim, exatamente porque o futuro metrô ABC, ele vai partir da estação Tamanduateí do metrô, aonde você já tem integrado o trem da CPTM. Então sim, é uma grande, vamos dizer, eu brinco que é a mini-sé do ABC, porque você vai ter o metrô, a linha verde que vai para o sentido paulista, você vai ter a linha 18 bronze do metrô ABC e você tem o trem da CPTM, que vai até Rio Grande da Serra. É natural que nessa estação você vai ter que ter todo o indicativo para onde você vai, porque você pode ir para Paulista, sentido Paulista, e lá você pegar todas as linhas de metrô. Você pode vir para o ABC pela futura linha do metrô, ou ir para São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão e Rio Grande pelo trem da CPTM. Nós temos a cidade de Mauá, inclusive com a estação lá, Mauá. Certo. E o metrô havia já feito um pré-anúncio que essa estação que fica situada em frente ao Instituto de Engenharia Mauá ia se chamar Estação Mauá da linha 18. Que na verdade é ali na divisa de São Caetano com São Bernardo. Exatamente, na entrada. Para quem vem pela Anchieta, em frente a Mauá, terá uma estação. E o Aveleda entendeu, eu falei, Aveleda, nós queremos preservar, óbvio, a vontade do metrô, mas ao invés de Mauá, coloca Engenharia Mauá, porque é nome curto, porque daí fica claro, quem chega no Tamanduateí, se quer ir para a cidade do Mauá, ele pega a estação Mauá. Sim. Se você vai para São Caetano, até porque São Caetano e a Engenharia Mauá são correlacionadas, é um instituto muito grande, muito renomado, por sinal, vários engenheiros do metrô de São Paulo são alunos da Engenharia Mauá. Então foi esse um pleito, mas o mais importante, ou tão importante quanto esse, Joaquim, é um deslocamento dessa futura estação. Por quê? Aonde o metrô está projetando ela, está exatamente em frente ao portão principal da Engenharia Mauá, que por consequência é a entrada principal de São Caetano. Tanto para você ali para a Rua das Lágrimas, para Guido Aliberti, e principalmente por quem entra da Anchieta, para entrar ou sair da cidade de São Caetano, a entrada única é ali. Consequentemente, você teria um acúmulo no viário daquela região que já está estrangulado. Hoje, para você entrar ou sair de São Caetano nos horários de pico, é complicado. Eu sei porque minha sogra mora ali pertinho. E mesmo aos finais de semana, quando você vai, já está muito adensado o trânsito. Então nós levamos uma demanda para deslocar um pouco mais para quem vem o Instituto de Engenharia Mauá, à sua direita. O vereador Fábio Palácio levou todo o estudo técnico para a gente disso. O metrô ficou só de fazer uma observância do ângulo, porque o metrô não pode fazer muitas curvas, né? Até pela questão da velocidade. Mas eles estão avaliando tecnicamente esse deslocamento para melhorar o projeto. Na verdade, eu acho que eu costumo brincar que é o problema bom. Por que é o problema bom? O problema é mudar para adaptar melhor. Mas é um problema bom porque é sinal de que o metrô vem, que era um sonho para todos nós do Grande ABC. Como você mesmo sabe, nós já tivemos em outra oportunidade falando, eu fui o relator do empréstimo que vai financiar parte desta obra. Sim. Então estamos aí plenamente empenhados e aquilo que era um sonho passa a se tornar uma realidade. Se você me permite, nessa mesma audiência, o presidente do metrô confirmou que para o segundo semestre eles querem já estar com o processo licitatório na rua, o chamado edital, para convocar as empresas a participarem da concorrência. Vai ser uma PPP, então vai ter dinheiro do Estado, recursos do Tesouro, empréstimos, que é esse que eu fui relator, governo federal, espera-se aporte do governo federal, e eu estou muito confiante que eles realmente invistam, e a iniciativa privada também. Então aquele que será o futuro construtor da obra, por fazer toda a parte civil, a parte de engenharia, a compra do material rodante, que são os trens, também será o operador do sistema. Agora teve uma outra reivindicação que foi feita para você,
a respeito do trem na Estação da Luz. Como é que foi isso? Foi resolvido já? Foi encaminhado? Na verdade, o que ocorreu, Joaquim? Nós temos aqui o nosso trem da CPTM, ele saía de Rio Grande da Serra e o ponto de chegada dele era a Luz. Quando inauguraram a linha... Eu cansei de pegar esse trem, então não sei. Quando inaugurou a linha amarela do metrô, que vai da Praça da República, pelo contrário, hoje ela vai da Luz até lá embaixo no Largo do Batata, então ela encontrou a linha da CPTM que vem de Itapevi, Osasco, Tabuão e tal. O que aconteceu? Esta linha amarela, em menos de 3 meses, ela já está batendo a característica que se tinha a projeção de ela chegar em 2 anos. Então ela chega agora no meio do ano quase a 700 mil passageiros por dia. Sim. Consequentemente, esse passageiro da linha amarela está vindo para a Luz. E aí o que acontece? Com mais a chegada que vinha da CPTM, a Estação da Luz ficou extremamente congestionada. O metrô fez uma pesquisa da chamada Origem e Destino e observou-se que mudando, não fazendo com que o nosso trem da CPTM chegasse até a Luz, ia melhorar. Mas aí é aquela coisa equivocada na minha avaliação. Tanto que o próprio governador Alckmin já pediu novos estudos, porque ele favoreceu quem vem da linha amarela, mas prejudicou quem vem da nossa linha aqui do Grande ABC. Deputado, estamos avisando que a gente tem menos de 1 minuto aí para encerrar. Eu queria deixar esse período, esse menos de 1 minuto para suas considerações finais e uma mensagem para o nosso telespectador. Joaquim, eu primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre muito satisfatório participar de um programa seu, principalmente tendo você como apresentador, porque você conhece, é uma pessoa que tem amplo conhecimento da região e de política, mas especialmente esta oportunidade de poder trazer as nossas ações. O político, por essência, tem a imagem do homem que não trabalha, que não atua. Eu fico muito à vontade para trazer esse assunto à televisão, à rádio, aos jornais, porque tento fazer política de uma forma diferenciada, mais presente, mais ativo e dando satisfação do nosso mandato. Afinal de contas, a gente deve isso a você, eleitor, morador do Grande ABC, morador de São Paulo, e mais do que isso, a gente deve satisfação da nossa atuação. Então eu vou continuar lutando bastante, trabalhando e estar sempre à tua disposição quando for convidado para vir fazer esta prestação de contas do nosso mandato a todos vocês que acompanham o programa do Joaquim Alessio. Então, ótimo, eu que agradeço, deputado, e até o próximo programa, que o senhor vai voltar mais vezes aqui. Só me convidar. Ótimo, esse é o deputado estadual Orlando Morando que conversou com você, telespectador do programa Joaquim Alessio, mas o programa não acabou não, a gente volta já já. Então, em 1 minuto a gente está de volta, mas aguarda aí. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessio, e nesses 2 blocos do programa aqui, eu vou conversar com 2 médicos da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, da área de dermatologia. Eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui no programa Joaquim Alessio o Dr. Carlos da Aparecida Santos Machado Filho, professor responsável pela disciplina de dermatologia da medicina do ABC. E ao lado dele, a doutora Beatriz Alessi Rodrigues, médica residente da disciplina de dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC. O que me chamou a atenção, e eu solicitei essa entrevista, foi um material enviado pela assessoria de imprensa da Faculdade de Medicina, que diz o seguinte: Medicina ABC mapeia DNA em doença rara
com auxílio de pesquisador inglês. Esse trabalho realizado aqui pela doutora Beatriz, então eu vou até pedir licença para o titular da cadeira, o doutor Carlos, mas até por uma questão de gentileza com as mulheres, começar a entrevista com a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, obrigado por comparecer aqui a essa gravação do programa. E conta pra gente como é que é esse estudo, esse mapeamento do DNA com auxílio desse pesquisador inglês, que isso vai trazer de bom para os seus pacientes, para a população que frequenta a dermatologia da Faculdade de Medicina. Bom, primeiro gostaria de agradecer a você, Joaquim, pelo convite, para falar um pouquinho mais sobre essa doença rara que foi diagnosticada lá no nosso serviço, né, na Faculdade de Medicina do ABC. Nós iniciamos com 3 pacientes. 3 irmãos, né? 3 irmãos. Sim. Que tinham a mesma doença e a partir deles é que nós procuramos o Centro de Reprodução, também da Faculdade do ABC, para nos auxiliar em mapear o DNA deles. Através da doutora Denise e do doutor Caio, nós entramos em contato com um pesquisador em Londres para nos auxiliar no mapeamento, para a gente poder saber qual era o gene que estava afetado nessa doença dos pacientes. E isso nos auxiliaria no tratamento, na nossa evolução, né? E esses pacientes chegaram quando ao departamento? Os pacientes chegaram há mais ou menos um ano no departamento. Eu vou até me arriscar aqui, o nome é difícil, não é fácil de falar não. Eritroqueratodermia. É isso? Isso mesmo, eritroqueratodermia. Tropecei um pouquinho, mas consegui falar. Conta para o nosso telespectador, como é que se manifesta, que tipo de doença é essa? Bom, essa doença se manifesta basicamente na pele. O quadro clínico são manchas avermelhadas e espessas. Então, é uma doença muito estigmatizante, o paciente tem vergonha de mostrar a pele porque ela pode acometer qualquer parte do corpo. E são manchas espessas e algumas até um pouquinho avermelhadas. Então, os pacientes sentem vergonha disso. Daí a importância da gente conseguir controlar essa doença. Legal. Agora eu vou passar um pouquinho para o doutor Carlos, que estava me explicando esse trabalho conjunto feito com o Centro de Reprodução Humana, né, que conseguiu separar o DNA, que, pelo que o senhor me falava, que já é um avanço, e a partir desse momento foi possível enviar esse material para a Inglaterra para que se pudesse fazer essa análise. É isso, doutor Carlos? É isso mesmo. Eu queria até aproveitar esta oportunidade, Joaquim, de agradecer ao professor Caio Parente, da Reprodução Humana, e a doutora Denise, a geneticista lá do serviço deles, que gentilmente colaboraram conosco nesse estudo. E isso é uma coisa muito gratificante, porque é um verdadeiro trabalho de equipe à distância, vamos dizer assim. Quer dizer, isso que nós estávamos conversando aqui, o conceito de pesquisa, hoje, com o advento da internet e das facilidades laboratoriais, mudou. Hoje esse conceito mudou. Este é um exemplo típico do que um trabalho de pesquisa pode fazer. A doutora Denise, lá da Reprodução Humana, fez um trabalho brilhante de recuperação e separação do DNA. Isso parece uma coisa muito simples, né? Mas não é. É um exame de alta tecnologia que, graças a Deus, a faculdade já dispõe, a Faculdade de Medicina. Então, ela gentilmente separou o DNA desses nossos pacientes e, com isso, nós pudemos enviar esse material, entrar em contato via internet, com um pesquisador que se interessasse por esse tipo de patologia e então enviar esse DNA, né? Então, na verdade, é como se os pacientes tivessem sido enviados para a Inglaterra através de uma pequena amostrazinha removida, uma pequena fração do seu DNA. E com isso a gente conseguiu fazer um trabalho de pesquisa multicêntrico, multidisciplinar, internacional, vamos dizer assim, integrado, muito interessante
e abre uma perspectiva imensa para outros estudos. Que com certeza vai ampliar muito esse trabalho, que já é. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Departamento de Dermatologia, sobre os serviços que são prestados, que são inúmeros e que tem beneficiado muita gente aqui na região, principalmente gente de fora também, porque vem gente de outros lugares para ser atendido. A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria voltar um pouquinho com a doutora Beatriz e falar assim, conseguido esse mapeamento, esse intercâmbio, se é assim que eu posso chamar aí, com um importante pesquisador inglês, que é o Dr. David Kelsall, né? Que é do Instituto de Ciência Molecular, estou vendo aqui, Ciência Molecular e Células, né, de Londres, do Instituto. Isso permite avançar ainda mais no seu trabalho de pesquisa. Sim, isso permitiu a gente revelar, né, qual era o DNA afetado, qual o gene afetado, e a gente prolongar os nossos estudos agora. É um caso muito raro, acometendo grande parte da família. Nós temos em torno de 35 familiares afetados. É uma doença rara que ainda tem pouca publicação. Então, acho que o nosso serviço ganha muito com essa pesquisa que nós estamos fazendo. E com a divulgação, certamente, é possível que se descubra novos casos. Às vezes a pessoa tem esse problema, não imagina o que seja, tem essa vermelhidão na pele, nunca procurou, e é possível ter um tratamento. Sim, a gente tem o controle da doença, né? Por ser uma doença genética, a gente consegue controlar apenas. Certo. Mas é bom a gente publicar os casos, porque realmente pessoas que se veem com a mesma lesão, com o mesmo quadro clínico, procurar o nosso serviço para ser atendido e ser examinado. Legal. E é importante até procurar, porque às vezes o pessoal fala assim, é uma questão puramente estética, mas é aquilo que a doutora falou, o doutor Carlos também, quando mexe com a autoestima, se acaba virando uma doença social. Quer dizer, você precisa que as pessoas tenham qualidade de vida, e isso faz parte da qualidade de vida. Eu vou pedir licença para a doutora Beatriz, doutor Carlos, para chamar um rápido intervalo comercial. A gente volta já. Vamos falar um pouquinho mais do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Você, por favor, não mude de canal, a gente volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, voltamos para mais um bloco falando de dermatologia. Eu converso com o Dr. Carlos, com a doutora Beatriz, do Departamento de Dermatologia. E o Dr. Carlos, que é o responsável por essa disciplina na Faculdade de Medicina, me contava aqui no intervalo dos inúmeros serviços que são prestados, a grande maioria pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas também há a possibilidade de a pessoa pagar para ser atendida, porque a qualificação dos profissionais, a qualidade dos serviços prestados. Fala um pouquinho desse Instituto da Pele, que leva o nome do Dr. Luiz Henrique Camargo Pascoal. Eu sempre tive com ele lá na faculdade, um brilhante diretor durante muitos anos, né? Fala um pouco dos atendimentos que são feitos lá na dermatologia. Bom, em primeiro lugar, só quero realmente lembrar do professor Luiz Henrique Camargo Pascoal, porque ele é o nosso patrono. Ele foi ele que o nosso primeiro professor da disciplina, foi quem montou a disciplina praticamente. É por isso que o serviço recebe hoje o nome dele.
Mas hoje a disciplina de dermatologia ela é considerada um dos principais serviços do Brasil e talvez da América Latina. Não só pelo porte, pelo tamanho, mas como por sua produção, tanto do ponto de vista assistencial como do ponto de vista científico também, né? Nós temos um atendimento hoje anual em torno de 30 mil pacientes, que é um número bastante expressivo, né? 30 mil pacientes. Temos muita gente e temos cerca de são 25 residentes ou estagiários. Para você ter uma ideia do tamanho do porte, nós temos R1, R2, R3 e R4. Né? Isso significa que são 4 anos de residência, é isso? Na verdade, o último ano é opcional, tá, né? Que é um ano de cirurgia dermatológica. Na verdade, são 3 anos. Né? O 4º ano é uma hiperespecialização que é opcional. Né? Aliás, é o único serviço da América Latina que oferece esse ano opcional em cirurgia dermatológica. Sim. E hoje nós temos, inclusive, estagiários de vários pontos da América Latina que vêm ao serviço para fazer esse 4º ano, né, especializado em cirurgia dermatológica. Temos gente da Bolívia, gente do Chile, da Argentina, da Espanha. Né? Então, começando já alguns europeus também procurarem o serviço, da África, Portugal. E tem muita gente que, quando você fala em dermatologia, imagina só a parte cosmética, tal, como se dermatologia se resumisse a isso. Na verdade, ela é uma pequena parte, né? Uma ínfima parte. A dermatologia hoje, na verdade, ela é considerada, o termo mais correto seria medicina cutânea, vamos dizer assim. Né? É uma especialidade que, na verdade, alberga um pouco de todas as outras, porque tudo no organismo pode, teoricamente, se refletir na pele. Né? Então, a cosmetria é uma pequena parte, talvez a parte hoje mais divulgada e mais procurada pela população, mas é uma pequena parte. Nós temos, para ter uma ideia, hoje nós temos ambulatórios especializados na dermatologia, em alergia, em dermatologia pediátrica, por exemplo, ou de algumas doenças específicas, como psoríase, vitiligo, mal de Hansen. Cada ambulatório desse seria, acho que, motivo para um programa. Sem dúvida não. Não, e nós vamos fazer outros programas, porque eu acho que levar essa informação para a população é uma prestação de serviço, e ainda sabendo da qualidade desse serviço, da qualidade que a Faculdade de Medicina do ABC oferece para a população, e a grande maioria do Sistema Único de Saúde, como eu já falei. Quer dizer, é óbvio que a gente tem uma infinidade. Eu estava lendo aqui o material mandado pela assessoria, por exemplo, esses tratamentos em área de laser, para remoção de tatuagem, por exemplo, que às vezes o menino lá no afã faz a tatuagem, depois de um determinado momento vai procurar um emprego, alguma coisa, não pode, tem que tirar, e tirar a tatuagem não é fácil. Vocês têm esse tratamento, depilação definitiva, você já falou em... Nós temos hoje cerca de 7 lasers diferentes. 7 lasers? Uma ideia, é o serviço que mais tem lasers diferenciados, eu acho que do Brasil. Né? 7 lasers é uma quantidade, são aparelhos caros, né? E a gente tem um serviço muito grande de laser lá. Então, porque hoje você tem laser especializado para problema mancha vascular. Você tem um laser especializado para tatuagem, outro laser especializado para depilação, certo. Outro laser especializado para problemas de pigmentos, outros. E nós temos tudo isso lá. Né? Então, é muito bem completo hoje o serviço. Eu queria ouvir um pouco da doutora Beatriz, eu estava lendo aqui, e ela já falou até na entrevista que agora o próximo passo é publicar, confirmada ali a suspeita e feito esse mapeamento aí do DNA dos pacientes. Vai ser publicado, já tem o nome da publicação? Aí Não, nós ainda não temos a revista onde vai ser publicado esse trabalho, mas já estamos em processo de técnico. Porque isso é fundamental até para o pessoal que chama de acreditação, né, do estudo, tal, quando você publica numa revista internacional. Isso, inclusive, te garante até a possibilidade de novos estudos aí. É assim que funciona, mais ou menos? É assim que funciona. Nós estamos já finalizando o trabalho para poder enviar para a revista ser publicada. Mas, olha, esse avanço da dermatologia aqui no ABC, a gente vê inúmeras publicações,
na grande imprensa, de uma forma geral, sempre tem alguma referência. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu quero muito agradecer a presença da doutora Beatriz Alessi, e apesar do Alessi, ela não é minha parente, a gente já não tem nepotismo aqui no programa. Doutora Beatriz Alessi Rodrigues, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. E o doutor Carlos da Aparecida Santos Machado Filho, muito obrigado e até uma próxima. Nós vamos falar mais sobre esse departamento, porque eu tenho certeza que a gente tem muito serviço para levar para o nosso telespectador. Virei com o maior prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, esse foi mais um bloco do programa Joaquim Alessi, que não acabou não, a gente volta daqui a pouquinho. Então espere, em 1 minuto a gente está de volta. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram bastante o programa de hoje, as entrevistas com o Parra, mostrando essa delícia que é a loja da Cristalo no Parque Shopping São Caetano. Eu tenho certeza de que deu água na boca e vontade de conhecer esse importante empreendimento. Você recebeu informações importantes transmitidas pelo deputado estadual Orlando Morando, aqui de São Bernardo do Campo, com as políticas públicas de transportes para o ABC. E, por fim, essas informações importantíssimas do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Por isso, eu espero vocês no próximo programa. Até lá!